Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Vai tudo bem? Grande alegria na nossa alma em poder compartilhar a cada dia a palavra de Deus com você, a palavra lida. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida e por isso eu tenho alegria em poder compartilhar com você a leitura da Bíblia Sagrada. Espero que você esteja acompanhando, dia a dia, sistematicamente, a leitura da Bíblia Sagrada. Portanto, pega a sua Bíblia e acompanhe lendo, para que você entenda melhor aquilo que Deus quer falar contigo, no teu ser, na tua vida. Certinho? Mas antes de nós lermos a Bíblia Sagrada, eu quero que você escolha aí algumas pessoas e envie esse vídeo para eles, para que eles possam também acompanhar junto com a gente, certo? E que também, se você não é inscrito no canal, você se inscrever, certinho? E outra coisa, quando você terminar de ler a Bíblia, de ouvir esse vídeo, lá no final, deixa lá o seu joinha e também o seu comentário de tudo aquilo que você estará lendo ou ouvindo, certinho? Deixa lá seu comentário, o que você achou, o que marcou mais você, deixa lá no final. Isso é muito importante para o crescimento deste canal. Sem perda de tempo, vamos então à leitura da palavra de Deus. Vamos! Abre a sua Bíblia em Esther, capítulo 8, versículos 1 a 17. Livro de Esther, capítulo 8, versículos 1 a 17. Leiamos. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram uma forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos maiorais das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo a sua escritura, e conforme a sua língua, e se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei.
Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem crianças e mulheres e que se saqueassem os seus despojos no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre ginetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Susã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ainda no livro de Esther, capítulo 9, versículos 1 a 32. Esther, capítulo 9, versículos 1 a 32. Leiamos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem, para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança, e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Susã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfum, e a Espata, e a Porata, e a Dalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Rizai, e a Aridai, e a Vairzata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. E disse o rei à rainha Esther, na fortaleza de Susã: mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme o mandado de hoje,
e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse. E publicou-se um edito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã a 300 homens. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos. E mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. E repousaram no dia 14 do mesmo. E fizeram daquele dia, dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia, dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. Mas, vendo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido.
e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente. Acerca do jejum e do seu clamor, e o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se no livro. Vamos agora para ainda Ester, capítulo 10, versículos 1 a 3. Ester, capítulo 10, versículos 1 a 3. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Vamos agora para 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 a 31. 1 aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 27 até o versículo 31. Leiamos. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que destruísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Abre agora no livro dos Salmos, de número 37, versículos 1 a 11. Salmos 37, versículos 1 a 11.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vamos agora para o livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos 23 e 24. Provérbios 21, versículos 23 e 24. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido zombador, é seu nome. Trata com indignação e soberba. Meus irmãos queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encerramos mais esta leitura com alegria na nossa alma e esperamos que você continue sempre empolgado, empolgada a ler a palavra do Senhor. E não esquecendo de compartilhar, tá, com quantas pessoas você puder, esse vídeo, tornando conhecido este canal, convidando pessoas amigas, família, colegas, a se inscreverem no canal. Como você ainda, se porventura não é inscrito, que também se inscreva, certo? Deixa seu comentário de tudo que você acabou de ouvir ou ler, que você deixa aí o seu comentário, por favor. E outra coisa importante, deixa seu joinha também, certo? Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.